Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h29. Ponto com Net, super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. Ponto com Net, super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Colégio Gucci, 82 anos. Em 2023, vem ser Gucci. As inscrições estão abertas para 2023. Ensino fundamental, ensino médio, turno integral ou contraturno. Telefone 3592-1058. Em 2023, vem ser Gucci. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 9h31. Livraria Noble Book. Livros para mentes diversas. Rua Marquês do Herval 651, sala 104. Bem na Galeria Esperbe, centro de São Leopoldo. Contato 3037 1371. Livraria Noble Book. 9h31. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h32, 9h32, hoje 1º de março de 2023, fevereiro já foi pro espaço, estamos em março. Temperatura, Sônia, 23 graus, bom dia. Bom dia Palinha, toda a nossa audiência, quem nos acompanha aqui pela página, pode acompanhar pela página ao vivo, ou então se não pode ficar atento às imagens, dá um play aí na rádio para ouvir o programa. Tá um pouquinho, hoje vai ser mais quente. A previsão é essa, ao menos, né? Mas tudo bem, depois chove. É verdade. Bom, estamos iniciando aqui o Berlinda News Entrevista na manhã desta quarta-feira, 1º de março de 2023, como eu falei, lembrando aqui os nossos parceiros, a Ponto com Net, sempre conectado com a gente, ali na Avenida Henrique Bier 2480, 303797, ainda com a gente o Sicredi, abra sua conta no Sicredi, o Sesc São Leopoldo, a Par Consultoria e Assessoria, ainda a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estúdio uma universidade conectada com o mercado de trabalho. Também com a gente a Rede Rissul Macromix Atacado, o Consórcio Operacional Leopoldense, o Coléu, o SEMAI, que segue, que tem uma nova rede de água tomando conta de São Léo, e também a Bela Ginguba, Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba no Instagram. Sônia, bom, hoje o nosso, né, não podia ser diferente, a gente mudou tudo aqui, né, as pautas que tínhamos, justamente para abordar esse assunto muito importante, né. Ontem tivemos
um caso aí de ameaças por redes sociais numa escola aqui de São Leopoldo, na escola sinodal, no qual a gente noticiou, conversamos com a direção da escola, conversamos com a Polícia Civil, conversamos com a Brigada Militar, enfim, e a gente, né, diante desse cenário, ontem também estava aqui, né, Sônia, o secretário municipal. Coincidência ou não, estava aqui o secretário municipal, Ricardo Luz, para dar uma entrevista para a gente, para falar da volta às aulas, e casualmente ele também nos adiantou que o cenário já tinha, né, uma situação dessa já tinha ocorrido agora esse ano, então assim nos surpreendeu. Então a gente resolveu, não, vamos tratar desse assunto, como é que os pais, né, a orientação das nossas forças de segurança, como é que os pais lidam com isso, né, quando tem essa... A questão foi a criação de um perfil falso no Instagram, né, que ameaçava alunos de uma determinada turma dos anos finais. E aí ontem, segundo as mensagens, enfim, o que estava acontecendo é que ontem aconteceria alguma coisa na escola. Isso começou no grupo dos pais, quem não se preocupa, né? Daí começou aquela coisa, os pais não levando os filhos, ou quem levou foi buscar, na maioria deles, e aí já se tornou uma situação pública, a escola veio e disse que estava tudo normal, que estava vendo a situação, mas ao longo do dia, inclusive, com a presença da Polícia Civil lá dentro, sim, a gente está aguardando o delegado Ayrton também, a delegada Cibele, que cuidou do caso, fizeram toda a investigação, encontraram alguns objetos, né, uma boneca, um bilhete, umas coisas assim, e até o início da noite eles já haviam identificado os dois adolescentes, que segundo a polícia, autores, já tinham ouvido as crianças, e agora e tudo o delegado Eduardo Hartz me passou ontem à noite, que todo o trabalho da polícia foi repassado para a escola, que agora cabe à escola o devido encaminhamento. Mas o que a gente quer trazer aqui hoje, para agradecer a presença do Marcelo, da Guarda Municipal, e do Capitão Lima, da Brigada Militar, que isso não é um assunto novo, né? Há mais tempo, no ano passado, nós tratamos aqui da Firmino Acauã, né? O secretário falou de outras escolas municipais, essa coisa, não dá para dizer que é brincadeira, porque a gente vê tanta coisa Brasil afora, mundo afora. E o Marcelo, da Guarda Municipal, tocou num assunto que eu gostaria que... Antes de entrar no Marcelo, eu quero só deixar claro, né? A gente fez contato com a escola, com o diretor, se ele quisesse participar, sim, né? Sim. A escola sinodal, fizemos contato com a assessoria de imprensa, né? Se preferir, eles tinham uma agenda, não conseguiu participar, mas fica aberto aqui o canal para ele, só para deixar claro. Bom, eu vou passar para o Marcelo, só colocando aqui, né? O Capitão Lima, né? Do 25º Batalhão de Policiamento Militar, ele é comandante lá em Portão. Também está com a gente aqui o Marcelo Rodrigues, coordenador do grupamento de ronda escolar da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo. Então, o Marcelo é o coordenador. E deve estar chegando aqui com a gente também o delegado Ayrton Martins, né, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas, que é o DRACO, né? Uhum. Marcelo, essa pergunta da Sônia... Tu comentava aqui antes, bom dia, a questão começou com uma brincadeira, né? Na verdade... É novo, mas é recente, mas não é tão novo assim, né? Já tem alguns anos isso, a gente já teve até pré-pandemia alguns casos, né? Mas, sem dúvida, fortaleceu, né, essa cultura aí por conta de uma brincadeira no WhatsApp, no TikTok, onde as pessoas elas faziam um vídeo, uma trend, né, dizendo como cancelar um dia de aula. E aí elas escreviam uma folha, massacre, alguma coisa assim, e botavam em algum lugar na escola, né? Logo o TikTok começou a derrubar, até quando eu fui atrás dos vídeos eu já achei pouquíssimos, e hoje provavelmente a gente já não encontra mais, mas se deu a ideia, né? Sim, se deu a ideia dessa possibilidade, né? Então hoje a gente lida com vários casos. Ano passado a gente já teve alguns, né? Onde quando a gente vai na fonte, são adolescentes, né? Não tem intenção nenhuma do caso de realizar de fato algum atentado contra a escola, mas o pânico já se instaurou, né? E aí como é que vocês trabalham? Vocês já têm um protocolo dentro da Guarda? Como é que vocês trabalham com isso? Na Guarda, como a gente tem um grupamento específico para atendimento das escolas municipais, a gente faz atendimento de todas as escolas, a gente tem 2 equipes hoje para isso, né? E o foco nosso é esse tipo de atendimento. Então, qual é o nosso procedimento em relação a esse tipo de ocorrência? A gente nunca pode lidar com elas como se fosse uma brincadeira. A gente mobiliza todos os nossos recursos, nossas guarnições, como se fosse realmente uma possibilidade, né?
A gente se envolve na questão de ir atrás de informações e tentar descobrir a origem, que é mais importante a gente saber o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem esse procedimento de sempre se envolver, questionar, perguntar nas escolas, né, com os alunos, a gente consegue localizar a fonte disso, a gente orienta a direção das escolas a fazer o registro na delegacia, Sim. a encaminhar todos que eles tiverem, né, de informações que podem ser úteis, assim, uma possível investigação, né, e a gente dá todo o apoio de presença mesmo, a gente sempre está presente, a gente intensifica as rondas preventivas nas escolas citadas, né. A gente está com um caso disso hoje, né? Então a gente está com o nosso... Hoje? A nossa mobilização toda em relação a isso numa escola. Né? Qual é a escola? Eu vou lá para lá daqui a pouco, na Álvaro Nunes, né? Na Campina. De novo? Ah, é que era para hoje, né? Isso. Na Alvinho. Então a gente vai mobilizar, já tem guarnições lá próximas à escola, eu vou visitar a escola de novo daqui a pouco. Né? Então a gente mobiliza todo o nosso aparato para dar o apoio, né, para a escola, para a comunidade escolar. E como é que chegou esse caso do Alvinho? Ontem o secretário falou, foi essa semana, há poucos dias que... Foi antes do início das aulas. As aulas começaram dia 26, né? 23. As escolas foram invadidas, a escola foi invadida, né, e por 3 jovens, aparentemente pelas imagens da câmera, e que deram uma depredada na escola e fizeram uma pichação lá, escrito massacre, deram um dia de hoje como referência, né? E aí isso tem causado pânico entre os pais, muitos alunos não estão indo na aula, né? Até onde se investigou, até onde se chegou, não se tem uma preocupação real, assim, né? Mas provavelmente se trata de fato de um boato, né? Mas como a notícia ela vai rolando, ela vai se multiplica, a gente trabalha muito com a questão da sensação de segurança, né? Capitão, e coincide bem, ó, o Alvinho, eles já estavam se preparando para que seria hoje, e isso aconteceu no Sinodal ontem. Como não se preocupar? Eu quero colocar o capitão aqui, o capitão Lima também nesse bate-papo, né? Capitão, uma situação, né? A Brigada Militar tem, né, a sua ronda escolar também. Teve o lançamento, nós estávamos falando fora do ar, teve o lançamento a semana passada, né, sobre a Operação Volta às Aulas, né? Qual o cuidado, assim, como é que a Brigada Militar monitora, né, essas ações, essas situações? Bom dia, Palinha, bom dia, Sônia, bom dia a todos os ouvintes aí da Berlinda. A Brigada Militar, né, vem atuando aí, fez o lançamento, né, na semana passada da Operação Volta às Aulas, né. As escolas são sempre um local, um ramo assim, de preocupação, né, de atenção especial, né, para a Brigada Militar. E aqui, né, no município de São Leopoldo, assim como em alguns outros, nós temos patrulhas específicas, né, as patrulhas escolares, que elas realizam então esse contato diariamente com as escolas, com as direções, né, realizam outras atividades, a gente tem o ProERD também. Então, esse contato bem próximo com as direções, tentando justamente, né, buscar essas informações, tentando prevenir, orientando, né. Então, a gente também tem, né, um efetivo especializado, destacado, que atua só nas escolas, justamente porque a gente entende, né, a abrangência das escolas, a importância da atuação, a importância da polícia na aproximação com a comunidade nesses ambientes escolares, né, tendo em vista todos os eventos que já ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, né. Agora a gente está aqui hoje falando dessa suposto, né, massacre, mas a gente teve muitos casos de violência também contra professores, né, questões antes da pandemia. Então é um local sempre sensível, né, que a gente tem que estar sempre presente e bem atuante. E fica uma coisa que ficou certa, né, capitão, e também o Marcelo, que é escola, não interessa se ela é pública, se ela é privada, ela está suscetível a tudo isso, porque ela tem as crianças, os adolescentes, que a gente sabe, né, quem tem filho já sabe que a adolescência é uma fase mais... E principalmente hoje em dia com esse acesso que tem na tecnologia, né, que facilita uma série de coisas. Então, é preciso esse olhar mais focado, né, mais presente para evitar... Marcelo, essa situação aí do Alvinho, que agora, como está acontecendo, esses 3
adolescentes flagrados, eles são alunos da escola? Tem alguma... Não tem nenhum tipo... todas as informações que a gente teve, a gente repassou para a Polícia Civil, né, para ser feita uma investigação sobre isso, mas a gente não tem informações que a gente possa fornecer, digamos assim, sobre esses são alunos, são ex-alunos ou são externos à escola, né? Só o que a gente pode dizer que veio a público é que realmente são 3, eles apareceram nas câmeras, né, e são jovens, né, são provavelmente adolescentes aí, menores de idade. Gente, assim, e o capitão, né, qual a orientação assim para os pais, né? Eu estava falando aqui, né, relatando quando o capitão estava chegando, eu e a Sônia estava conversando sobre isso, um relato de uma mãe dizendo assim, né, será que eu vou lá buscar o meu filho? Será que eu não vou? Mas se eu não vou e acontece alguma coisa, que nem aconteceu em Suzano, aconteceu em Espírito Santo, enfim, né, acontece muito nos Estados Unidos, mas ontem até o secretário Ricardo lembrou bem, né, os americanos geralmente eles não avisam, né, quando ocorre assim, né. Como é que... Qual a orientação de vocês? Assim, se um pai liga para vocês, né, em relação a isso, como é que vocês tranquilizam? Chega direto para vocês só pela escola ou os pais como ligam? Sim, às vezes acontece. O que a gente orienta nesse sentido, né? Primeira coisa, os pais, né, tomando ciência, eles têm que comunicar aos órgãos de segurança, né? Primeira coisa, comunicar aos órgãos de segurança para chegar a informação para nós. Quanto mais rápido a informação chegar para os órgãos de segurança, mais rápido a gente consegue dar uma resposta já, né, qualificada. Né? Posteriormente, né, eles têm que entrar em contato justamente, podem tentar contato direto com o seu filho, ver se está tudo bem, ver se está acontecendo alguma coisa, né, como é que está a rotina da escola e também contatar a escola para saber, né, se aquilo ali não é uma, que nem a gente vive hoje, né, uma fake news, não é uma coisa assim que surgiu, né, e foi se espalhando. Às vezes acontece muito do pai querer avisar ou alguma pessoa e vai difundindo nos grupos, aquilo vai gerando um pânico, né, vai gerando uma histeria e gera uma, às vezes, desordem. Não é que ele não vai ir atrás da informação, não é isso? Primeira coisa, ele tem que comunicar aos órgãos de segurança. Pois é, o primeiro comentário que ele souber a respeito disso. Ele tem que comunicar aos órgãos de segurança justamente para chegar essas informações, né, para a gente, seja para a Polícia Civil, Brigada Militar, né, para a Guarda, que nós vamos dar um encaminhamento, né, nós vamos ir atrás, né, dessas informações, quem pode ser o possível autor, realmente já tinha alguma coisa anterior, não tinha, porque quando vê, que nem se falou, já se tinha uma previsão, né, que poderia acontecer, mas aquele pai não estava sabendo. E no momento que ele venha novamente reafirmar isso, né, gera mais um alerta. Então é importante os pais terem muito isso. Eles têm que entrar em contato com os órgãos de segurança, tentar contato com o seu filho, tentar contato com a escola e aí então fazer esse julgamento que cabe a cada um. Se eu não estou me sentindo seguro, se eu acho que o meu filho não está seguro naquele momento, vá e busque seu filho. Sim. Porque depois, né, a gente entende que acontecendo qualquer coisa, em qualquer sentido, aquele pai vai ficar com uma questão, né, psicológica forte, um trauma. Então, não é essa a ideia. Se ele não está seguro naquele dia, converse com a direção, ou não leve seu filho, veja qual é a orientação da direção nesse sentido, ou busque o seu filho. Mas o importante é comunicar aos órgãos de segurança, né, e tentar o contato com seu filho, ver o que está acontecendo naquela rotina daquela escola. Aí é importante também esse olhar atento para os pais. Não é responsabilizar os pais, mas o olhar atento, porque daqui a um pouco, né, na troca de mensagem entre alunos, um filho já viu isso, né, e não falou para os pais. E é importante também, eu acho, que essa participação do pai nesse contato com as redes sociais. Não sei assim, o olhar de vocês em relação a isso, mas eu só vou fazer um relato, me parece importante. Do pai que me ligou ontem à noite, já era tarde, porque tem filho que estuda lá no Sinodal, ele estava no grupo de pais, e daí disse que ontem, aí todo mundo, quem tinha alguma informação sobre isso, acabou falando, né? E várias pessoas tinham, inclusive no grupo de pais. Por isso que é importante isso, né? Quando visualizar algo, né? Comunicar logo. Daí se fala lá, o próprio diretor até assim, que foi em janeiro que começaram as primeiras conversas. Então, isso já mas tudo bem. Aí ele disse que tinha isso, Palinha. Daí começaram as conversas nos grupos, entre os alunos, que os pais não sabiam, mas entre eles já estavam falando sobre isso. Aí eu olhar atento para os pais, né, Marcelo, capitão. Aliás, quero mandar um abraço aqui para a capitã Bibiana. Está aqui na audiência, está na audiência, o dos Anjos, o pessoal da Guarda também na audiência, o delegado Hartz também, o delegado Hartz e o tenente coronel Goy não puderam estar presentes porque tem a reunião mensal das forças de segurança, né? E o delegado aí está chegando, tá chegando só para atualizar. E tem uma galera aqui mandando mensagem e em seguida a gente vai repassar aqui, né? A Silvana Rosário de Montenegro, que está acompanhando a gente,
E o Claudinho, o Gilson, a Claudinha, está dizendo assim, ó, bom dia, acho que foi 2018, tivemos um caso semelhante na escola Cristo Rei. Minha filha estudava lá, foi terrível, eu lembro desse episódio. Que aqui na escola, o Marcelo deve lembrar também que foi uma situação bem complicada, né? Que teve ali na escola Cristo Rei, escola estadual ali, e foi essa situação bem complicada. Marcelo, nesse caso hoje que vocês estão focados lá na escola Alvinho, né? Como é que é? Vocês têm equipe, tem algum agente dentro da escola ou só no entorno ali? Como é que faz esse trabalho hoje? A gente tem um contato direto com a direção da escola, pessoal, né? Eles estão observando para nos dar qualquer alerta, qualquer movimentação, nos der o aviso, mas a gente tem 2 equipes ali na região, né? Que chegam na escola, fazem uma ronda, né? Voltam na escola, né? Tá. A guarda tem o cercamento, como a brigada também tem, né? Esse cercamento eletrônico que a gente tem hoje em São Leopoldo ajuda muito, né? Porque, assim, além dessa situação toda, vocês ficam acompanhando ali, né? A parte externa da região, da escola e tal, né? Isso fica muito claro, porque eu sei que a brigada tem. E a guarda a gente fez semana retrasada, né, Sônia? Um programa lá de dentro do monitoramento. E isso ajuda vocês demais, assim, para já, ó, as primeiras ações, assim, de vocês. Outro questionamento ontem também, nos grupos de pais, e que me foi passado, foi assim, ó, graças a Deus foi só um boato, não aconteceu nada. Mas se tivesse ido além, boato não, né? Houve todo o fato, não, né? Só não se concretizou, né? Graças a Deus. Mas aí, se alguém entrasse na escola com uma faca, com qualquer outro objeto, uma coisa, qual é o protocolo? O que se faz? As escolas, o capitão Lima até me disse que não existe nada que exija, né? Não existe por lei, mas como é que vocês, qual é o protocolo da brigada, da guarda para agir nesse momento? E se não seria interessante as escolas terem, né? Sim, Sônia, o que acontece, né? Não existe nenhuma regulamentação no Brasil que obrigue as escolas a terem, vamos supor, um plano, né, de ação em caso de algum incidente nesse sentido, né? A gente tem os protocolos, especialmente, né, dos PPCI, dos bombeiros, né, combate a incêndio, coisas nesse sentido. Né? Poderia a escola fazer um a mais, digamos assim, né, focado nesse lado, nesse sentido, né? Montar, né, um plano. Isso. Montar um plano de ação. Caso nós tivermos uma ameaça à bomba, nós já temos, né, o nosso plano é assim que funciona. Se tiver os americanos têm isso, né? Eles fazem esse trabalho, né? Um dia que todo mundo tem que evacuar a escola e tal, né? Sim, né? Na figura deles é um pouco na rotina deles, até tendo em vista os questões de desastres, terrorismo, outras questões, é uma questão mais rotineira para eles realizar esse tipo de simulação, né? Aqui no Brasil a gente não tem. Não tem também uma obrigação, né? Provavelmente a gente tem alguma coisa com estabelecimentos maiores, né? Shopping center, alguma coisa assim. Provavelmente eles já devam ter algum tipo de regulamentação interna. Então é importante, caso as escolas queiram, né? Elas podem manter contato com os órgãos de segurança, de repente, né? Conselho de pais, ali montar alguma coisa, deixar previamente ajustado, né? Questões de atualização de telefone de emergência, se der alguma coisa eu ligo para o diretor, eu ligo para o vice, eu ligo para... Sabe, deixar sempre uma pessoa como referência que vai estar a par de tudo isso que está acontecendo, né? É importante. Com relação ao procedimento da Brigada Militar, né? Nesses casos de crise, né? De gerenciamento de crise, a primeira coisa que, via de regra, a gente faz, né? É confirmar a informação, né? Deslocar até o local, as guarnições, né? E geralmente a gente, né? Isola o local, contém e verifica a ameaça, né? Então a gente isola aquele perímetro, né? Primeiramente, para não ter intervenções externas, né? Verifica se realmente já está acontecendo, tem essa ameaça, faz uma varredura. Aí se for algum caso vamos supor, fosse a questão bomba ali no local, né? Objeto. A gente isola o local, faz a varredura, né? E posteriormente a gente aciona o nosso, né, batalhão especializado, que é o BOP, né? E a gente monta os perímetros interno e externo, aciona, né, a ambulância, os outros demais procedimentos que nós temos no nosso protocolo, né? E nós acionamos o Batalhão de Operações Especiais, né? Que é o nosso órgão especializado para lidar com esse tipo de situação, né? Na ameaça à bomba, né? Se for alguma outra intervenção, né? Já temos lá ali, né, uma questão de alguém com faca, algum atirador, alguma coisa. Via de regra, a gente adota o mesmo procedimento, sendo possível isolar e conter, digamos assim, que ele fique contido.
mas se ele tentar alguma investida, alguma coisa contra as crianças, contra os professores ou contra a própria guarnição, né? Aí é feito já uma intervenção na hora, né? Não se espera essa movimentação, né? Justamente por uma resposta rápida. Tá aqui com a gente, chegou agora o delegado Ayrton Martins Júnior. Delegado, a gente está falando aqui das orientações, né? Nesse caso que ocorreu ontem, mas, por exemplo, o Marcelo Rodrigues está trazendo aqui, né? Do coordenador do grupamento de ronda escolar, que hoje até é uma ocorrência muito semelhante no Alvinho, né? Que é uma escola da rede pública, né? A Polícia Civil, assim, né? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela presença. A gente sabe que o senhor aí tem vários compromissos, como todos o nosso pessoal da segurança, né? Qual a orientação, assim, da Polícia Civil, como é que age, assim, nessa situação que ocorreu ontem, que está ocorrendo hoje, já ocorreu ano passado, e se a gente pegar o Brasil todo, né? É um cenário que começa a assustar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Palinha, bom dia a todos os ouvintes da Berlinda, bom dia os colegas da Brigada Militar, da Guarda Civil. Em nome da Polícia Civil, uma satisfação estar aqui. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que a primeira providência é não gerar o pânico. O que nós temos? Nós temos, diante do caso que nos foi passado, que está sob investigação da primeira delegacia de São Leopoldo, ameaças que foram realizadas por meio de rede social, a um ambiente escolar aqui de São Leopoldo, cujo objetivo está justamente em causar o clamor público. Quanto ao fato em específico, eu não posso entrar em detalhes, até porque a investigação está a cabo da minha colega Cibele e do chefe de investigação Ricardo, que são pessoas extremamente competentes que estão dando a devida resposta e a repressão. Mas o que é interessante nós falarmos é que trata-se de mais um fato, que é um fato que realmente nós temos vários semelhantes nos últimos anos e que, por experiência pessoal, até peço uma parte dos colegas para falar. Né? Por favor. Nos 15 anos de polícia que eu tenho, tive várias experiências semelhantes. Claro que não no mesmo contexto, não na mesma realidade, de tanto acesso a redes sociais, mas posso dizer que, semelhante ao fato que aconteceu agora, há poucos dias, no Colégio Sinodal, aqui em São Leopoldo, um fato semelhante, em 2018, eu me deparei em Portão. E tratou-se do quê? Novamente, um indivíduo se utilizando de rede social, à época a comunidade Facebook, para gerar o pavor e o clamor popular em cima de uma escola, aos mesmos moldes que nós tivemos agora. Tratou-se de fato que foi investigado, nós reprimimos, solicitamos uma medida adequada, que no caso foi uma medida alternativa à prisão. Tratava-se, inclusive, da segregação, na verdade, porque tratava-se, na verdade, à época de um adolescente. Mas o que eu acho que é mais importante é que, primeiro, não deixarmos que o clamor público, o medo, o pânico tome conta dos pais, pois esse é o objetivo de quem faz esse tipo de ameaça. Segundo, que os pais aproximem-se de seus filhos. Perfeito. Vejam especificamente dentro do ambiente escolar amigos, outros coleguinhas ou ex-colegas que tiveram algumas atitudes estranhas. Terceiro, que o colégio, que os professores tenham a liberdade de procurar as instituições de polícia, seja a Guarda Municipal, seja a Brigada Militar, seja a Delegacia. E aqui eu faço também a oportunidade de sempre divulgar o nosso telefone de denúncias, pois denúncias resolvem em casos de ameaça. Então é interessante. Qualquer denúncia relacionada a esse fato ou fatos semelhantes, basta um WhatsApp, a pessoa não vai ser identificada e nós investigamos cada denúncia recebida. Terceiro ponto, além dessa aproximação com a entidade polícia, é interessante nós lembrarmos também que nós vivemos numa era de interação. Cada vez mais o acesso à informação é muito rápido. Só que os problemas psicológicos continuam sendo antigos. Os problemas familiares são os mesmos. As pessoas mudam, as gerações passam, mas o ser humano continua sendo o mesmo. E, infelizmente, por prática policial, nós temos em casos reiterados que eu já trabalhei, não especificamente esse, óbvio, tá? Mas o que acontecia? Muitas vezes tratavam-se de autores de ameaças que eram pessoas que precisavam de um acompanhamento, que não tinham o devido acompanhamento psicológico.
E não tendo esse acompanhamento psicológico ou mesmo acompanhamento familiar, pois os pais muitas vezes estavam alheios à vida do filho, acabava resultando numa repercussão policial. E aquele grito de socorro, assim, que ninguém te enxerga na família, tu... Exatamente, eu até sugeriria, se me fosse permitido, Fica à que vontade, trouxessem um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, que são pessoas que têm gabarito para falar com qualidade a respeito especificamente dessa questão dos autores. Mas quanto ao fato criminal, aqui estão todos os membros da Segurança Pública de São Leopoldo. Nós vamos dar a repressão devida. Esses indivíduos, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a equipe da 1ª DP vai identificar e vão reprimir esses fatos. Só que o que é importante é que isso não se torne motivo de pânico, pois o pânico é o único interesse de quem fez esse tipo de ameaça. Eu quero reforçar aqui, tá ali no nosso site, a gente tem esse número, né? 985856118. A gente está ali na abertura do nosso site, o pessoal vai ver, tem a aba ali, tem essa informação ali, o pessoal, na dúvida, acessa ali, sempre vai ter esse número que a gente faz questão de deixar ali aberto para todo mundo. Delegado Ayrton, o senhor falou, o Marcelo e o capitão também falaram, o pânico, que, por favor, vamos tentar acalmar. Mas aí eu me coloco no lugar, eu sou mãe, a minha filha está estudando, e eu recebo essa informação no grupo de pais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia? Eu vou ver? Revisando. Aproxime-se da sua filha. Sim. Ouça sua filha. Interrogue sua filha, pergunte se realmente ela tem alguma informação a respeito disso. Nesse momento, né, Numa? Segundo, procure a polícia serve para isso. Pois é. Perfeito. Terceiro, converse com a instituição. Quarto, converse com outros pais. Quinto, mantenha o sigilo. O sigilo é sempre benéfico, porque polícia vai sempre agir. Polícia está agindo. Polícia vai reprimir. Só que nós estamos tratando de um problema que talvez não seja apenas da nossa esfera policial repressora. Exatamente. Por isso que eu concito até e sugiro que um profissional da área de saúde mental venha aqui falar sobre essa situação. E isso vem a calhar sobre uma realidade nossa, que hoje, infelizmente, isso é uma verdade consabida, que mesmo nas tenras idades da infância e adolescência, o acesso às drogas está cada vez mais fácil. E estamos também num limiar político institucional brasileiro de uma tentativa de liberação de drogas, principalmente maconha. Eu também não posso falar como profissional de saúde mental, mas existem publicações de renome que mostram que o acesso às drogas, principalmente a maconha atual, que tem muito mais THC, causa certos surtos psicóticos. Uhum. E pessoas que já não têm um atendimento, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, muitas vezes são essas pessoas que viram a nossa estatística. Quantas vezes a Brigada Militar, quantas vezes a Guarda Civil são chamados para atender algum problema que muitas vezes não é num colégio, é numa casa, é uma briga familiar, inexplicável, porque o indivíduo simplesmente está fora de si. Surta. Eu posso falar até por experiências de policiais que trabalham comigo, em eventos sociais, muitas vezes acontece de ter que intervir porque chegou um indivíduo totalmente descontrolado. Vai-se investigar o que aconteceu, o indivíduo realmente está com algum problema, nós não somos médicos para dizer que ele tem, né? Mas claramente podemos perceber que ele está alterado. Tem uma drogadição não atendida. E ingere álcool. E causa um problema social que vira polícia. Pode ser o caso que está sendo investigado agora? Cabe a 1ª DP dizer. Uhum. Eu só estou dizendo que existem fatos semelhantes. Eu atuei em fatos semelhantes muito recentemente, particularmente esse de Portão, jovem, adolescente, queria chamar a atenção, fazendo várias ameaças através de rede social, problema de drogadição e alheamento dos pais. É um paradigma. Pode ser o mesmo? Não sei. Tá? Cabe a 1ª DP investigar e eu tenho certeza que a equipe competente vai chegar e vai reprimir. Gente, eu estou recebendo mensagem aqui e até quero repassar para vocês. Assim, primeiramente, nós estamos falando, o delegado falou assim, né, que vocês estão acostumados, né, ações diferentes com adultos, né, bandidos, enfim, todas. São alunos, são os jovens, né? São menores. São menores, né? Primeiramente, como é que
aonde ele se enquadra nisso, né? E como lidar, assim, a guarda, que a guarda tem também esse monitoramento pela manhã, a gente nota, passa nas escolas, vê a guarda, faz esse... Como lidar com isso, né? Porque precisa muita sensibilidade, né? Porque a gente está falando de jovens, assim, como é que vocês fazem a brigada, a guarda, tem a Proerd, eu até quero tocar nisso, porque o Proerd é importante nesse contexto, né? Mas a guarda, Marcelo, como é que vocês tratam, assim, chegam num jovem quando vocês descobrem, né? Para não... No primeiro momento eu tenho que deixar claro que a gente lida com alunos, né? Não são delinquentes. Eu acredito que o problema social vem antes deles se tornarem delinquentes ou vir acontecer alguma coisa, né? A gente lida com os alunos, a gente tem o respeito pela comunidade escolar e eles são parte disso, eles não são o nosso alvo, né? A gente trabalha com uma proximidade com as escolas, com a comunidade escolar. A nossa atuação ela é principalmente preventiva. A gente faz presença nas escolas antes que aconteça alguma coisa, né? Nós temos atividades educativas que a gente desenvolve dentro das escolas também. Então, a gente vai pelo viés de que a prevenção é melhor, né? A prevenção é o melhor caminho. A gente pega todos os nossos recursos, a gente aloca nesse quesito, né? De prevenir antes que alguma coisa aconteça. Então, os nossos agentes do Ronda Escolar de São Leopoldo, da GCM, eles têm sim um perfil diferenciado para lidar com a comunidade escolar. É mais sensível, é um público mais sensível, né? São alunos, eles são respeitados como alunos, como professores, né? Então, a gente tem esse cuidado, sim. Todas as nossas ações levam em conta, né, o público que a gente está agindo, né? E como a gente tem essa proximidade, a gente está lá presente nas escolas, mais pelas visitas preventivas do que para atender ocorrências. Nosso foco não é atender as ocorrências, a gente atende infelizmente quando não foi possível prevenir, mas o nosso foco é de prevenir, né? O nosso cuidado com eles é de alunos, eles são adolescentes, são pessoas em fase de desenvolvimento, né? As nossas escolas vivem problemas sociais gravíssimos e a gente tem esse entendimento e a gente trabalha com esse entendimento. O capitão, o Proerd é um projeto sensacional, né? Eu já fui em 2 ou 3 formaturas, assim, acho aquilo ali... Aonde ele entra, assim, a importância dele. Agora os pais estão participando. Ano passado, né, final do ano passado, teve a participação dos pais, né? Aonde entra, né, o que pode auxiliar. E depois eu quero do delegado, assim, porque o pessoal está perguntando assim, né, qual a punição, né, de jovens que também eles precisam ficar atento a isso, né? O Proerd, assim, nesse trabalho, sim, né? O Proerd é um programa desenvolvido aí pela Brigada Militar, né, fundamental nesse sentido, especialmente porque ele aborda, né, essas questões também da violência, da droga, do álcool, né? Então, né, essa informação já chegar para a criança, né, que via de regra o nosso Proerd é focado nos 5º anos, mas ele também tem Proerd Pais, tem para os 3º anos, né? Então, já que essa criança tem esse contato com essas informações, né, faz parte do dia a dia. Do dia a dia, com um profissional, né, habilitado, passa essas informações porque, como o delegado mencionou, hoje em dia o acesso está muito fácil, eles têm um contato muito cedo, especialmente em locais aqui em São Leopoldo de vulnerabilidade social, né? Então, é importante que eles tenham esse conhecimento de todos os problemas que as drogas trazem, de todos os problemas, né, sociais, para que no momento certo eles tomem a decisão certa e não sigam aquele caminho. Porque a gente não, como instituição policial, não vai conseguir blindar eles, colocar numa bolha, que eles nunca vão ter eles não vão ter um contato. Né? É justamente capacitá-los, orientá-los, explicá-los de todo o assunto para que ele, né, como uma criança em desenvolvimento, que ela entenda, consiga compreender e tome a decisão correta ali na frente. Siga o caminho certo, né? Não se envolva, não se utilize, porque realmente tudo isso traz uma gama, né, de consequências e, como bem mencionou o delegado, via de regra, às vezes esses adolescentes que cometem isso, às vezes pessoas já maiores, já têm um histórico, né, psicológico, já tem o uso de drogas ou já tem o uso de álcool, né, ou realmente acontece isso, está fazendo um pedido de socorro, né, e não é visto. Então, a droga e o álcool também influenciam nesse sentido. Então, se a pessoa ali, o Proerd, né, conseguir, como consegue, né, diversas vezes, é um programa muito legal,
colocar essas informações, né, plantar essas sementes nas crianças e também nos pais, porque os pais também têm que estar atentos a todo esse movimento. Saber que o filho dele vai ter contato, vai ver, algum amigo vai oferecer, e ele tem que estar preparado como pai para orientar o filho dele também das escolhas, né? E não simplesmente querer trancar dentro de casa, que não vai resolver. Às vezes vai piorar a situação, né? Ele vai se sentir... E tem uma coisa do conhecimento do ambiente da escola. E eu tenho uma filha hoje com 23 anos, mas eu nunca tive nenhuma dificuldade em acessar a escola, desde o infantil lá na Bem Me Quer, no Amor Perfeito, chegar e conversar. Mas o pai, a mãe precisa mostrar esse interesse. Eu posso ver, a escola pode, quem são os colegas, eu posso ver como é que funciona na escola. E depois a Luísa, por questão do meu trabalho, que eu não tinha como ficar, ela estudou em escola particular, inclusive no Sinodal, mas eu conhecia, e os pais têm acesso na escola, não adianta, não, o pai não pode, pode sim. É uma responsabilidade dos pais também, deles irem atrás. Tu tem que estar atento para saber, né? Sim. Tu vai saber quem são, e conversar, porque isso que o delegado falou, né? Tu começa a conversar, o filho precisa saber e confiar em ti, né? Porque ele vai comentar, o fulano, não, assim, mas... Até hoje, mas desde o tempo da escola, essa pessoa fazia isso, fazia aquilo, então... Passa tudo pelos pais. Não adianta, a escola não educa, né? A escola ensina. Então, o filho é nossa obrigação. Tem que separar essas responsabilidades, né, Sônia? É perfeito. Até porque, às vezes, o jovem está falando uma coisa que para ele pode não ser nada, dá um pouco numa conversa com o pai, e o pai vai dizer, opa, não, mas isso não, aí tu tá falando não é... Para ele pode ser, fiz uma brincadeira tal e tal. Não, mas isso aí é o alerta, né? O pessoal está perguntando, muita gente entrando aqui, né? Tem psicóloga aqui também, a Tuane Guimarães, né? O pessoal está atento, né? Agradecer a audiência na rádio ali, a gente está com quase 200 pessoas nos assistindo, a Jaque Guedes também, que tem uma escolinha, né? Tem uma que é importante. O pessoal está perguntando, delegado, assim, juridicamente, né? Com adolescente que fazem esse tipo de ameaça, assim... Como é que vocês, né? Como é que ele é enquadrado em alguma coisa? Como é que funciona assim? É a escola que resolve. Só para o pessoal saber, quem está em casa acompanhando, vai nos acompanhar depois. Com certeza. Mas, preliminarmente, eu gostaria de repisar, tá? O programa ProERG é fantástico. Eu tenho uma experiência muito positiva de ter tido um estagiário que foi aluno. Tá? Foi uma coisa fantástica. E qual era o sonho desse estagiário? Ser policial. Então, isso é uma coisa fantástica. Assim, se pudesse investir cada vez mais nesse programa, a cidade, o Estado ganha. Mas falando a respeito da repercussão penal, né? Bom, tratando-se de um indivíduo adolescente, suponhamos que essa autoria chegue no adolescente. Essa investigação, como eu disse, está a cargo da primeira delegacia. O adolescente não responde por crime, ele responde por fato análogo a um crime. Então, ele será enquadrado em uma das punições cabíveis no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma medida socioeducativa. Tratando-se de um fato análogo a uma ameaça, né, a gente vai ter uma medida socioeducativa proporcional. Mas nós estamos tratando, então, de uma autoria de um adolescente. Mas, como eu disse, eu não participo dessa investigação, né, eu estou partindo do princípio que pode ser um adolescente, mas pode ser um adulto. Se for um adulto, é um crime normal, vai responder como todo adulto responde e vai ter a sua repressão. Mas o que é importante sempre lembrarmos, né? Quando a senhora reparou a respeito dessa relação família, essa interlocução entre família e escola, nós temos que usar dos instrumentos que hoje são usados, inclusive, para a prática do mal, como esse fato, ao nosso favor. O que beneficiou esse tipo de ambiente de ameaça? A facilidade de comunicação. Só que isso é uma via de mão dupla. A polícia está aqui para também ser acessada. Basta uma denúncia, basta um WhatsApp, basta um texto. Recebo áudios, às vezes. Alguns áudios nós temos que identificar, trabalhar, mas todas as denúncias são apuradas. E se não for do encargo especificamente da minha delegacia, nós distribuímos. E existem os outros co-irmãos aqui que também estão disponíveis para isso e têm seus canais de acesso. Então, o que é importante? Estamos na era da informação. Os pais devem procurar se informar, os pais devem procurar a polícia. Não precisa ter medo da polícia. Não, a polícia, na verdade, presta um serviço público. O nosso MUNOS é público, o nosso interesse é servir a população. Então, nós temos interesse que a população nos procure. A gente precisa quebrar um pouco dessa distância
Porque muitas vezes ainda se pensa que, nossa, eu não vou procurar a polícia. Não, isso não é um caso para isso, tem coisas mais graves. Não, é que nós vimos numa cultura, delegado, assim, a gente que é jovem há mais tempo, a gente vinha numa cultura, se você fizer uma coisa errada, chamar a polícia. A polícia passando ali, eu vou mandar te prender. Aí o que tu acontece? Ao invés de tu trazer o projeto e faz esse trabalho ao contrário, ao invés de tu trazer, tu afasta. É o que o senhor está colocando, né? De uma certa forma. Entra também numa discussão um pouco maior, uma discussão até sociológica sobre figuras de autoridade. Né? Mas o que temos, então, é que há essa via de mão dupla, os pais devem procurar a polícia, as escolas podem procurar a polícia, os professores, nós temos muitos relatos, principalmente em plantão policial, de professores que sofrem ameaça, muitas vezes sofrem violência. Cara, isso é um absurdo, porque realmente isso mostra que a sociedade está se degradando. Então, que esses professores, se não querem ir diretamente no distrito, façam denúncia, a gente vai averiguar. Mas eu lanço aqui até uma proposta para a futura discussão da viabilidade de um órgão especializado ao futuro da Polícia Civil, como existe em outras regionais. Por exemplo, Porto Alegre tem o departamento do PGV, que tem delegacia especializada só para tratos de ocorrências de adolescentes. Santa Maria tem uma delegacia de proteção à criança e adolescente. Caxias do Sul tem. São Leopoldo, a nossa regional, já comporta condições suficientes pelo número de ocorrências para ter um órgão especializado. Perfeito. A própria Brigada Militar e a Guarda Civil podem nos dizer quantas ocorrências são envolvendo adolescentes, principalmente tráfico de drogas. Né? Eu acredito que a maior parte das ocorrências de tráfico de drogas envolve adolescentes. Então, um órgão especializado para ter esse atendimento diferenciado seria interessante. É uma coisa a ser pensada. Porque o adolescente, ele é usado, né? A gente acompanha o Brigada, ele é usado exatamente por ser adolescente, para ou estar com uma arma, ou estar entregando a droga, ou estar fazendo uma série de coisas, né? Ele é usado em função disso, né? Gente, a orientação, assim, nesses casos, né? Porque daí também, quando ocorre, a escola descobre, assim, que ela possui algumas falhas, assim, né? Quando ocorre, qual a conversa que vocês têm com a direção, né? A gente pode melhorar aqui e tal. Como é que vocês fazem esse diálogo entre diretores de escola, seja pública, privada, enfim? Como é que é esse diálogo? Quando ocorre isso, vocês conseguem, dá para melhorar aqui? Porque existe um cuidado cada vez maior, né? Com a segurança. Como é que a Brigada trata, a Guarda e a Polícia Civil nesse caso? A Brigada Militar, né, ela atua ali, que nem a gente mencionou no início, né, diariamente nas escolas, aí com as patrulhas escolares. E aí, posteriormente, tendo esse fato, como aconteceu, né, no Sinodal ontem, a Brigada Militar fica à disposição, né, para entrar numa conversa, vai ter uma reunião de pais, ou que a direção, o conselho de classe, ele quer montar um plano, quer orientações, quer conversar, a Brigada fica inteiramente à disposição, né, para auxiliar, para passar as orientações. Mas como a gente mencionou lá, né, não tem nenhuma legislação que a gente vá obrigar eles a melhorar, a fazer um mecanismo, a construir um plano de ação caso aconteça. Isso tem que partir da própria escola, dos próprios pais buscarem, né? Não, a gente quer fazer aqui nessa escola, vamos atrás, vamos melhorar. E os órgãos de segurança, não tenho dúvida, né, que, claro, falando em nome da Brigada, ficam à disposição para auxiliar, para orientar, para ajudar, para esclarecer, né, o que pode ser feito. Então a gente tem esse contato diário e sempre que alguma escola solicita, né, uma orientação a mais, uma palestra, uma orientação seja sobre violência doméstica, seja sobre drogas, seja sobre responsabilização de adolescentes, né, dos atos infracionais, a gente sempre fica à disposição, monta e vai lá e conversa com a escola, né, nesse diálogo a mais. A escola é muito atenta, né, e eu tenho até um caso que faz umas 2 semanas que eu fiquei sabendo de uma pessoa que convive mais ou menos e que mora, aí o filho adolescente estudava numa escola e ele mudou de escola agora, né? Daí eu perguntei, mudou, saiu totalmente da região que estava e veio para o centro. Ele disse, não, porque a escola chamou os pais e falou assim, a sugestão da escola é que vocês mudem, porque pelas pessoas que ele está andando aqui. Então, é assim, o ideal é que vocês consigam agora, troquem ele, transfiram ele para outra escola, para evitar. E é o olhar da escola que está ali, vem no dia a dia, né, porque o pai e a mãe trabalhando e tudo, mas eles chamaram e realmente eles fizeram isso. Então, agora, a logística mudou totalmente, mas tudo bem, foi avisado e agora traz a criança para uma outra escola exatamente para evitar isso, né? Mesmo que a escola não consiga defender tudo, mas os professores têm esse olhar, né, e tem coisas que não tem como proteger, né, evitar que chegue situações assim como essa de ameaças, né?
A guarda já teve também, Marcelo, esse contato, a direção chamar, o olhar de vocês de fora, dá para... Diariamente, né? A gente tem o nosso contato, né, com as direções das nossas escolas é bem intenso, a gente tem uma comunicação bem fluida, a gente tem canais para isso, né? E é uma coisa que acontece, não tem o que substituir o olhar lá do professor, da direção, que está no local, que tem a vivência ali do dia a dia, né? E quando questões e sugestões em relação à segurança, a gente dá, né? Cada escola ela vive uma realidade diferente. Se a gente trocar de um bairro para o outro, provavelmente vai mudar muita coisa já. Então a gente tem que ter esse olhar atento, mas quem sabe mesmo da vivência são os professores que estão lá, né? Que uma estrutura até bem precarizada, a gente pode dizer, né? Que tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo e ainda além disso ter esse olhar, né? Mas em relação à segurança a gente sempre tem essa comunicação, ela é direta, ela acontece todos os dias, acontece com as direções das escolas, às vezes professor, supervisão, quem nos solicita a gente sempre responde, né? Com prontidão. Que é importante, né? Eu quero falar com o delegado em relação a isso, né? Porque esse contato, assim, escola, aluno, professor, pais, a Sônia lembrou, né? A gente precisa também puxar a nossa responsabilidade como pais, né? Não dá para... A pandemia nos mostrou isso e eu espero que alguns pais entendam, né? Que o quão é difícil ensinar. Aí, daqui a pouco tu passa para o professor a responsabilidade de educar. Então, assim, e a delegacia tem esse olhar, essa preocupação, e eu falo no sentido, assim, de até agressões, pais, alunos e tal, para chegar na delegacia, né? Como é que é também esse olhar, esse cuidado, assim, porque passa por o aluno, né? Esse conflito social e familiar, né? Como é que ele chega, né? Esse jovem chega através da denúncia também, é de boa, e também, assim, o pessoal tá mandando, assim, tem muita... não é fake news em relação aqui, era... Trote, né? Como é que é isso também, era o né? trote, né? Bom, primeiramente, eu repiso que é importante os pais se aproximarem dos filhos. Um segundo momento, é importante que se quebre esse preconceito que existe quanto à necessidade de um acompanhamento psicológico, antes de polícia, acompanhamento psicológico. Porque existem profissionais habilitados para tratar pessoas que estão precisando de auxílio. Isso é normal. Tá? Que bom que a gente tem hoje que mudamos, né, esse conceito. Muito. E aqui no Vale dos Sinos temos muitos. O problema é que ainda existe essa barreira, uma barreira cultural. Uma resistência. Tá? Aquela velha história. Eu não sou louco por pedir auxílio. Perfeito, tem algumas pessoas até hoje, por incrível que pareça, tu fala em psicólogo e psiquiatra, mas isso aí é para louco. Não é para ti não ficar louco. Um terceiro momento, os pais devem considerar que o meu filho não é louco porque precisa de psicólogo, psiquiatra. Não, isso é errado. Tá? O seu filho precisa de atendimento. Se o pai não está conseguindo suprir esse atendimento, precisa de alguém que estudou para fazê-lo. Quarto ponto, a polícia está disponível. As denúncias são a porta de entrada. O trabalho, especificamente da Polícia Civil, é um trabalho de repressão. Então, o nosso trabalho é sob sigilo. Mas um diretor de uma escola, um professor, um pai, ou mesmo um aluno, sinta-se livre para chegar em qualquer delegacia e pedir um atendimento. Muitas vezes, dependendo da situação que venha falar, o setor de investigação já vai chamar o menino, chamar o pai, chamar a mãe, chamar o professor, para conversar diretamente, porque talvez seja um caso de procedimento imediato. Perfeito. Mas, muitas vezes, acredito eu, que as pessoas também evitam buscar a polícia porque pensam que é apenas um trote. A pergunta não é essa. A pergunta é, e se não for? Quem assume essa responsabilidade? A polícia vai trabalhar. Sempre. Eu digo isso pela minha e digo isso pelas irmãs que estão aqui. Então, aos pais que estão preocupados, primeiro, não há motivo para pânico. Por quê? Porque a primeira DP está investigando e vai chegar a autoria. Aliás, a delegada disse ontem à noite que já ouviu. Vai chegar a autoria. Eu não sei da investigação deles, mas eu sei que eles são competentes e vão chegar e vão reprimir. Mas antes disso, a Guarda Civil, a Brigada Militar também estão aqui, já tiveram fizeram a prognose do que pode acontecer ou não, então há segurança. Os pais não precisam entrar em desespero e medo, porque o medo apenas contribui. Então, o que acontece? No ambiente extremamente interconectado que nós temos, se
um fato isolado gerar uma grande polêmica, várias outras pessoas vão se sentir, então, que estejam na mesma situação, liberadas para fazer um fato semelhante. Então, acaba sendo estímulo para um outro autor de ameaças vir, vou fazer ameaça, já que eles ficaram tudo com medo, vou fazer aqui. Tá? É por isso que a primeira coisa é procurar a polícia vai trabalhar, vai resolver. E depois, todos os outros passos que eu já relatei aqui, não vou falar de novo. O delegado, a responsabilidade coletiva da família em casos assim, não desse caso, porque a gente abriu esse programa para falar de outros casos, porque nos chamou a atenção ontem com o secretário de Educação, o próprio Marcelo está relatando que a gente está vivendo uma situação semelhante ali no Alvim, então assim, responsabilidade da família, porque assim, é um combo, né? Não é só o jovem que... Como é que isso, juridicamente, assim... Eu falo como autoridade policial, então eu falo sobre os procedimentos, né? Quem teria autoridade para falar sobre família aqui seria um profissional de saúde. Sim. Né? Então eu não quero entrar na área que eu não tenho conhecimento o suficiente. Não, mas eu digo juridicamente, né? A prática que nós temos, e claro, a própria Constituição nos diz que é dever do Estado, da família, dos pais, né? Mas o próprio ECA também estabelece a responsabilidade dos pais, inclusive tem condicionamentos administrativos para os pais. Mas o que eu quero dizer é que é uma conjuntura de fatores que tem que ser enfrentados. O principal é acabar com esse preconceito. Pessoas que precisam de auxílio têm que procurar auxílio psicológico. Auxílio psicológico existem muitos bons profissionais aqui no Vale dos Sinos. Pessoas que têm problemas familiares, resolvam, se aproximem. Os pais têm dever com seus filhos. E os professores não se sintam intimidados, nos procurem sempre, sempre. Diretores de escolas, professores, funcionários, qualquer pessoa pode ser um bom informante. Então, estejam libertos, venham até a polícia, nós estamos aqui para atender. Nessa questão, só fazer um adendo aqui, eu vi que a nossa hora já está correndo aqui, o que o delegado falou que enfrentar, e daí eu trago para a minha condição de mãe, a gente precisa enfrentar os problemas. Se tu tem um medo, tu vai tratar, tu precisa enfrentar a situação. Tu tem que enfrentar, meu filho não está bem. Ou eu não sei o que meu filho está fazendo. Tu precisa admitir, né? Falhou? Não sei se eu falhei, mas eu preciso que alguém me ajude a resolver isso, né? Não, a senhora está totalmente correta, e é por isso que eu repiso a necessidade de talvez conversar com um profissional que trabalha com saúde mental. Por quê? Vai falar sobre essa alienação de responsabilidades. Exatamente. Então, eu não faço o meu, passo para o outro, só que o outro não tem aquele engajamento, passa para um terceiro... E ninguém se responsabiliza. Ninguém enfrenta, ninguém assume o problema, né? E o filho fica ali, né, meio que... E ele fica nesse... Para onde eu vou. Lembrando, né, Marcelo, 10 horas e 25 minutos, né? Lembrando, vocês estão na porta da escola, que também é um canal direto ali, né? Então, ali, qualquer coisa, o aluno, o pai, o professor, pode chegar em vocês. Sim, pode se dirigir diretamente, né? Conversar com a gente ali na entrada da escola. A gente acompanha intervalo, às vezes, das escolas também, tem essa proximidade, essa aproximação com os alunos. A gente é um canal aberto, sim, para conversar, para qualquer denúncia que quiser, alguma informação que quiser nos trazer também, para auxiliar nos casos, a gente vai receber e vai repassar para quem vai fazer a investigação, né? Mas, sim, a gente é um canal direto e a gente está sempre presente. A ideia é essa proximidade vai fazer com que a gente conheça qual a necessidade ali do nosso público, né? Eu quero passar aqui, né, para nós fechar, depois eu quero me despedir dos nossos convidados. Aqui o Gilson Tibiriçá, né, a mulher dele é professora, né, a Cláudia, né, e ele está dizendo assim, responsabilidade dos pais, isso é uma falta muito grande, né, sempre participamos ativamente da vida escolar dos nossos filhos. E sempre vimos a falta dos pais nas escolas para acompanhar seus filhos. Reunião de pais, de uma turma de 30 alunos, apenas 10 presentes, né? E isso, né, às vezes, não precisa ir lá, isso é bobagem e tal. É só para ver a nota, só para pegar o... Aí, né, tu vê que é uma responsabilidade coletiva de todos, né, principalmente dos pais, não dá para jogar tudo na conta dos professores, da escola, da segurança, né? Então, assim, fica aqui, né, essa fala do Gilson, acho que resume bem essa pauta de hoje, né, Sônia, a responsabilidade de todos. Marcelo, obrigado, viu, pela presença, um abraço lá ao dos Anjos, que falei com ele ontem, com o Zeca também, que é o diretor da Guarda lá, obrigado pela presença e sucesso, bom trabalho e parabéns, né, para toda a equipe da Guarda. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto aí que é tão sensível, né, trazer a nossa visão de quem está lá, da segurança sobre isso. E eu quero deixar um recado aí para o pessoal que está preocupado com isso. A Guarda Civil Municipal de São Leopoldo, com o grupamento Ronda Escolar, vai estar presente, boato ou não, vai averiguar sempre, né?
Então, vocês podem ficar tranquilos, a gente vai mobilizar todos os nossos recursos quando uma situação dessa acontecer, para garantir a segurança dos filhos, né, dos alunos, dos professores e toda a equipe ali. Legal. Capitão Lima, né, comandante lá de Portão, do 25º Batalhão de Policiamento Militar, também obrigado ao senhor, obrigado ao Tenente Coronel Goy, né, falamos com ele ontem, a gente sabe dessa reunião que está ocorrendo mensal, que está o Hartz, está a delegada Gisele, enfim. Sibeli, isso, obrigado, Sônia, obrigado pela presença, o canal está sempre aberto aí, parabéns, viu, pelo trabalho, e mais pro Herdes aí, né, vamos abrir essas turmas. Sim, pode deixar, obrigado Palinho, obrigado Sônia. Né? A gente quer justamente reforçar, né, nesse sentido o trabalho que a Brigada Militar vem desenvolvendo em São Leopoldo, né? A gente justamente tanto nas escolas quanto na comunidade geral, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então a gente tem esse canal direto, a gente já fez ações, né, tendo em vista essa questão do alvinho, já um reforço de policiamento, ações pontuais, né, sempre estando atento com as escolas, né? Isso foi demonstrado com o engajamento do lançamento da volta às aulas, essa preocupação. Então, nós estamos diariamente nas escolas, né, com esse público escolar, mantendo esse contato, aproximando a comunidade escolar da Brigada, né, porque é o lema do nosso brasão, a Brigada Militar é a força da comunidade, então nós temos que estar juntos. E todos os pais, né, as pessoas de São Leopoldo podem ficar tranquilas que nesse tipo de situação, como aconteceu no Sinodal, por isso que eu mencionei no início a necessidade da informação chegar rápido para a Brigada Militar, para os órgãos de segurança, porque a gente consegue, então, alocar os recursos e dar a pronta resposta, né? E ter um desfecho positivo que nem vem acontecendo aí, né? Então, é fundamental relembrar isso, que a Brigada Militar, assim como os demais órgãos de segurança, vem atuando diariamente nessas questões e está atenta ao ambiente escolar. Tá certo. Então, o delegado Ayrton Martins Júnior, né, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas, né, o nosso Draco aqui. Parabéns pelo trabalho do senhor. O senhor sabe disso que a gente está sempre conversando, né? Obrigado pela gentileza de estar com a gente. Um abraço ao delegado Hartz, que até pouco tempo estava com a gente aqui e tal, mas ele ia entrar numa reunião. Então, parabéns para toda a equipe da Polícia Civil aí pelo trabalho e sempre ativo. Palinha, muito obrigado pela oportunidade, em nome da Polícia Civil. Uma satisfação estar aqui junto dos demais colegas da Segurança Pública. E eu repito, então, que é muito importante a colaboração dos pais, professores, diretores, funcionários, informando a polícia de fatos. E, principalmente, eu faço também uma menção ao Conselho Tutelar, que tem uma função indispensável no atendimento às crianças. Também, eventualmente, adolescentes, mas basicamente crianças. O Conselho Tutelar também deve ser sempre lembrado, pois tem um trabalho muito importante de atendimento, principalmente em casos de violência contra crianças. Tá aí o delegado falou das psicólogas, né? Importante, e aí o Conselho Tutelar, né, Sônia, que a gente ia ampliar essa pauta, porque é muito extenso, né? Essa questão que o delegado falou agora, eu pensei nisso, mas não falei durante o programa Conselho Tutelar, das crianças, desde a educação infantil, porque as escolas são preparadas. Minha filha hoje é assistente na escola, ela faz psicopedagogia, e qual é a orientação da escola? Porque são elas que levam as crianças no banheiro, né? A criança é pequena, que é para reparar, ficar atento a qualquer coisa que a criança tenha, a qualquer sinal no corpo, até no comportamento. Percebeu? Tem uma... Não vai perguntar para a criança, né? Uma criança pequena que tem um machucado, tem alguma coisa assim, fala para a direção da escola, que a direção da escola vai tratar, e nós aqui de fora não temos noção, mas o Conselho Tutelar e a escola têm contato permanente, uma linha e direta, eles vão lá para ver, para investigar tudo isso. Isso que o senhor falou é fundamental. Gente, lembrando, né, 985856118 da Polícia Civil ali, da Draco e tal, o 190 da Brigada Militar e 153 da Guarda, né? Então, assim, são números fáceis de decorar. E então, pessoal, e sempre o sigilo, né? Eu acho interessante a gente ressaltar isso, porque todas as vezes que a gente faz matérias da segurança, né, Sônia, o pessoal diz, Palinha, pode fazer, que a gente vai manter sigilo sempre, né? Então, todo esse cuidado vocês têm. Parabéns mais uma vez aí pela nossa força de segurança. Bom, Sônia, tu vê que ontem falamos, né, de educação com o secretário, hoje, né, teve esse caso, a gente mudou a pauta aqui e debatemos isso, e amanhã está o pessoal do CEPROL, que é o Sindicato dos Professores, vão estar aqui, né? O representante dos professores, claro que a pauta é outra, mas não vai ter como a gente fugir. Mas vai falar do ambiente escolar. Porque aí os professores, os olhares deles, né? Tu vê que a gente tem uma semana aí em função... E o CEPROL, né? ele defende os professores, ele está sempre buscando melhorias.
condições, isso que o Marcelo falou também, condições de trabalho, e entre essas condições de trabalho, os professores precisam dessa preparação, segurança, para que possam trabalhar e ter isso. O pessoal fica atento. Em seguida, esse material aí, essa matéria vai estar lá no nosso site berlinda.com.br. Eu agradeço aqui a audiência aqui na nossa rádio, passou de 200 pessoas aqui, uma coisa fantástica também na nossa live. Essa entrevista fica gravada, em seguida vai estar também no nosso YouTube, né, nosso canal ali, o pessoal pode acompanhar depois e replicar, porque eu acho importante assim, essas falas desse pessoal. Agradecer a todos vocês mais uma vez e agradecer aos nossos parceiros aqui, a .com.net, também o Sicredi, o Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Risson Macromix, também com a gente o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu, o SEMAI e a Bela Ginguba, Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba no Instagram. A gente volta amanhã? Amanhã. Amanhã eu estou aqui. Amanhã e hoje à tarde. A 1h30, às 2h30, temos aqui o Berlinda em Foco comigo, com o Sérgio Distman. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.